Tá pensando em comprar um carro, seja ele à vista ou financiado, ou até mesmo ver um carro de aluguel via locadora? Esse vídeo vai te ajudar a saber fazer a melhor escolha e aquele que você pode perder menos dinheiro. Fala galera, Paulo Henrique no comando desse vídeo, trazendo conteúdo para o nosso canal. Tudo bem com vocês? Bom galera, um vídeo um pouquinho aí complexo, um vídeo um pouquinho que bomba aí com pessoas que falam entre comprar carro ou alugar carro por assinatura, né? Fazer uma assinatura de carro durante um período. E aqui eu fiz um estudo que eu vim fazendo aí nesse período para saber qual que é o mais vantajoso para a gente estar consumindo aí o produto que é um automóvel. Já para mandar logo na lata, a melhor indicação é comprar um carro, é você ter o bem no seu nome. Mas agora, se você acompanhar até o finalzinho desse vídeo, você vai ver a diferença que tem entre uma assinatura de carro, um carro comprando ele à vista e um carro financiando. Bom, para falar aqui já vou trazer alguns parâmetros que eu vou colocar dentro desse vídeo. Primeira coisa, trouxe dois tipos de carro para não falar, ah Paulo, mas você fez com um carro básico, o carro básico é mais barato. Não, trouxe dois tipos de carro. Trouxe um carro básico e um carro intermediário. O carro básico que eu trouxe, eu simplesmente fiz como? Entrei na locadora, vi qual que era o carro mais básico que tinha para alugar e comecei a fazer o filtro por ele. O carro básico que veio para nossa lista foi um Fiat Mobi. O carro intermediário que eu trouxe aí para o nosso vídeo vai ser o Volkswagen T-Cross. Esse foi o carro intermediário que eu trouxe. Então nós vamos trabalhar com esses dois tipos de carro com duas categorias diferentes. Também trouxe algumas taxas que a gente vai utilizar durante esse vídeo para a gente ter aí os nossos números. A primeira taxa, eu estou gravando esse vídeo no momento que a Selic está a 11,75. Paulo, por que você está falando dessa taxa? Porque eu também estou trabalhando com a maneira de você ter o valor do carro e deixar ele no investimento. A segunda taxa é a taxa de financiamento. Peguei, fiz uma consulta das taxas de financiamento de carro e peguei uma média de todos os bancos que o Google me trouxe e a taxa média ao mês ficou entre 1,5. Também coloquei uma taxa de desvalorização do veículo de 7% ao ano. E também utilizei a taxa de IPVA de 3% ao ano. Normalmente o IPVA é 4% do valor do veículo. Mas como eu não fiz a desvalorização desconsiderando ele, eu coloquei o IPVA aí a 3%. Também elenquei aqui algumas coisas que nós vamos ter de custo com o carro se ele for um bem nosso, né? Se a gente tiver. Como troca de pneu, seguro, IPVA, o licenciamento, o emplacamento que você tem que fazer na compra, eu coloquei uma vez só. Coloquei também um dinheiro que a gente precisa gastar com o imprevisto. Coloquei tudo aquilo que a gente pode ter com os gastos. Mas também eu eliminei aqueles gastos que vai ser com gasolina, que vai ser com lavagem de carro. Esses gastos que tanto você tem num quanto o outro, você vai ter que assumir a bronca. Então, com essas taxas e com esses custos, vamos fazer aqui o nosso cálculo. Vamos levar primeiro para o Fiat Mobi, esse carrinho que você vê aqui do lado da tela. Qual que é o valor dele hoje? Hoje o valor dele tá saindo aí na casa dos 65 mil reais. Ou seja, para você ter esse carrinho básico aqui, você tem que desembolsar uma grana. E com isso você tem três opções aí para poder trabalhar com o seu bolso. Carro por assinatura, à vista, financiado. Então vamos para o nosso cálculo. Vamos levar primeiro pelo carro por assinatura. O carro por assinatura, conforme eu entrei aí em algumas empresas que fazem esse tipo de produto, né, vende esse tipo de produto, ele vai sair a média de R$ 1.890,93, ou seja, todo mês você tem que desembolsar esse valor para poder continuar com o carro num período de 4 anos. Galera, se eu não falei aí dentro dos nossos indicadores qual que é o período que a gente vai levar, a gente está considerando 4 anos. Ou seja, se você alugar esse carro e ficar com ele 4 anos, no final de 4 anos você vai ter gastado um valor total de R$ 90.764,64. Ou seja, um carro que custa R$ 65 mil,
saiu por um carro por assinatura 90 mil, ou seja, saiu um pouquinho mais caro. O carro financiado, levando todos esses custos, sempre que eu tô colocando os custos, eu tô levando aí para 4 anos, como o IPVA que eu peguei aí a 3% do carro, ele ficou aí em R$ 1.931,16. No valor total você vai gastar aí R$ 7.724,64, ou seja, nos 4 anos você vai ter esse custo de IPVA. O seguro do carro é um pouco mais difícil, tem um pouco mais de complexibilidade, dependendo da idade da pessoa, onde ela mora, se é casada, se tem filho, tem todas aquelas regrinhas que os seguros falam, mas eu peguei uma média, ficou em R$ 2.200. É uma média, tá um seguro barato ainda, tá? Porque eu vi aí até de 4 mil para esse carro, galera. Simplesmente para um carrinho desse aqui que vocês veem do lado da tela. Então você vai desembolsar aí durante os 4 anos R$ 8.800 com seguro de carro. Quem compra carro tem que ter seguro porque o nosso país não tem seguro, então acaba dando um pouco de complicação para quem é roubado. Eu também coloquei aqui troca de pneu. Se você já está aprendendo financiamento, você vai aprender um negocinho agora do carro. Normalmente eu fiz uma consulta, normalmente um pneu ele roda de 20 mil a 60 mil quilômetros. E aí com isso eu fiz uma margem que você vai rodar 20 mil quilômetros por ano e você vai fazer uma média de 40 mil para troca de pneu. Tem gente que roda aí até 90 mil com pneu, não sei como, né? Não é mais pneu, né? É só os aramezinhos que vem dentro dele. Mas voltando lá, você vai fazer 2 trocas de pneu. Para você trocar o conjunto dos pneus desse carro vai sair aí em torno de R$1.000, com isso você vai ter R$2.000 de custo para troca de pneu. Falando de licenciamento, requerimentos de taxa de emplacamento, tudo isso que você vai fazer, a gente vai ter um custo de R$ 844,89. Alguns desses custos que você faz uma vez por ano ou você faz uma vez quando você compra. Também coloquei aqui o imprevisto que você pode ter caso tenha alguma complicação, como troca de lâmpada, alguma manutenção, ou você quer colocar um filme, você quer fazer algumas coisas no carro. Então eu coloquei aqui um custo de R$1.000 por ano para esses tipos de imprevisto, ou seja, você vai ter R$4.000 aí durante 4 anos que possa acontecer, ou se você quiser equipar seu carro com som ou qualquer outra coisa, que se coloquei como imprevisto. Então são mais 4 mil que vão sair do seu bolso. Falando da manutenção média, eu tentei ser bem conservador. Para um carro zero eu acho que talvez possa ser um pouquinho menos, mas eu coloquei que um carro desse básico vai ter uma manutenção média aí de R$800 por ano, seja troca de óleo, troca de filtro, entre outras peças que você pode estar trocando. Então num período de 4 anos aí, você vai ter um custo aí de R$3.200, ou seja, foi alguns dos custos que eu elenquei que você pode ter num período com carro. E aí, utilizando um carro com financiamento, a parcela desse financiamento em 48 vezes num carro que custa aproximadamente 65 mil reais, fica em torno de R$1.890,93. Ou seja, no final de 48 meses você vai ter pago nesse carro, ou gastado do seu bolso, R$90.764,52. Praticamente o que você pagou para ter o carro por assinatura pela locadora. Agora nós vamos fazer qual que é o valor gasto quando a gente compra o carro à vista. Quando a gente compra o carro à vista, a gente tem aí 65 mil reais e dá o dinheiro para ele, você acaba perdendo esse dinheiro, né? Você tá tirando do seu bolso, então você não tem mais ele para estar contando como seu investimento ou como seu patrimônio. Então a gente já vai colocar aí que você tem um gasto aí de 65 mil reais. Com os outros padrões aí, com os outros indicadores que eu trouxe, como seguro, que continua sendo o mesmo, IPVA, licenciamento, imprevisto que podem acontecer e pneu. Falando de todos esses indicadores com os mesmos valores, num final de 4 anos comprando o carro à vista, você vai ter um custo, né? Você vai ter um prejuízo aí do seu bolso de R$ 90.941,53. Praticamente o valor que você paga financiando o carro ou que você paga alugando o carro por uma locadora. E se você for colocar isso no papel, você vai falar assim, entre comprar um carro à vista e alugar um carro, sai a mesma coisa, mas tem outros custos que eu não preciso ter dor de cabeça. E aqui vem uma jogada que você precisa trabalhar muito bem.
Vamos lá. Primeira coisa, vamos supor que você tenha esse dinheiro, 65 mil reais. E aí você vai alugar o carro. O que você vai fazer? Você vai pegar esses 65 mil reais e deixar na Selic, que foi a taxa que a gente trouxe. Se você pegar esse dinheiro e deixar na Selic num período de 4 anos, ele vai te render um valor total de R$ 100.389,23. Lembrando, galera, que no momento que você pode estar assistindo esse vídeo, a Selic pode estar mais alta ou mais baixa, então depende muito da Selic. No momento que eu gravo, ela está a 11,75. Ou seja, os 65 mil que você colocou lá no começo do primeiro ano até o final de 4 anos, ele vai te render isso. Aí quando você pega o carro por aluguel, menos o valor que você ganhou com o seu investimento e o dinheiro guardado, e o custo que você teve com o carro de 90 mil, no final desses 4 anos, o ganho real, vamos falar assim, você continua tendo 100 mil, mas o ganho real, né, para fazer um comparativo, é de R$ 9.624,59. Esse é o valor que você teria real se você tivesse pegado o carro por aluguel. Agora vamos fazer essa mesma situação para um carro financiado. Você tem o dinheiro investido e você decidiu financiar um carro zero sem dar nenhuma entrada e levando todos esses custos durante um período de 4 anos. Se você pegar esse valor e colocar ele junto com o valor do investimento, você vai chegar e falar assim, bom, vai estar negativo, porque o custo que eu tive total com o carro foi de 117 mil. Bom, mas quando nós compramos um carro, a gente tem o bem, né? O automóvel está no nosso nome, faz parte, a gente pode vender ele. Levando em consideração a desvalorização de 7% ao ano que eu coloquei, quando a gente for vender esse carro no final de 4 anos, lógico que ele pode estar mais barato ou ele pode estar mais caro. Isso é uma parte variável também que a gente não consegue ter controle. Mas eu fiz uma média aqui de desvalorização. Levando a uma taxa de 7%, quando você vender esse carro, ele vai estar custando R$ 46.347,84. Ou seja, esse dinheiro que você tem está entrando no seu bolso. Logo, você complementando ele com 100 mil que você ganhou da Selic, ele vai para 147 mil. E você descontando os 117 mil que você teve de prejuízo, no final de 4 anos, vamos falar que o seu ganho real foi de R$ 29.403,22. Esse foi o total que você teve real, né? Não foi os 147 mil, porque você teve custo durante esse período e a gente só tá fazendo esse balanço. Agora, levando o carro à vista. O carro à vista, eu tentei trazer para esse padrão com a mesma lógica de investimento. Então, para que você compre o carro à vista, você teria que ter um outro carro para poder estar investindo, porque senão se você só tem o dinheiro e tira e investe, você não tem nada investido. E aí eu vou trazer na outra tabela como que ficaria sem nenhum dinheiro investido, tanto para o carro à vista, financiado e assinatura. Levando em consideração isso do carro à vista, que você tem o dinheiro investido e você tem o dinheiro para comprar ele à vista, no final desse período de 4 anos, você vai ter um valor real, né, ou um valor total de R$ 55.795,54. Agora nós vamos trazer o padrão de como ficaria um carro sem você ter um investimento. Levando pela parte da assinatura, aquilo que você gastou é aquilo que você vai levar. Ou seja, se você gastou 90 mil num período de 4 anos, esse é o seu prejuízo de 90 mil, porque não tem nada que te suporte com seus investimentos. Falando agora do carro financiado, sem ter o investimento, o custo que você vai ter é de R$ 70.986,21. E aí você deve parar e falar, Paulo, como que agora que eu gastei mais com o financiamento do carro, que é 117 mil, e no assinatura eu tenho 90 mil e agora na hora que eu faço o final total ele é menor do que o com assinatura? Porque lembra, quando a gente tem o bem a gente pode vender. E com a venda desse carro, que é de 46.347, a gente vai descontar desses 117 mil. Logo, você vai reduzir aí o seu prejuízo, que cai para 70 mil. Já falando do carro à vista, que você tinha lá os seus 65 mil
e você comprou um carro à vista, no final de um período de 4 anos você vai ter aí um déficit de menos R$ 44.593,69. Galera, nenhuma dessas situações é boa. Ou seja, se você não tem o seu investimento, se você ainda não tem a sua reserva de emergência, acho que a melhor maneira é você começar a fazer isso antes de querer ter um carro. Agora, se você quer ter um carro, você tem que saber dos custos que você pode levar. Esse foi os custos para o Fiat Mobi, um carro básico, porque aí você pode falar, não, Paulo, mas agora se você pegar um carro de categoria maior, um carro intermediário, as coisas mudam, o cenário muda. Então, só para vocês terem uma noção, vamos falar agora um pouco do T-Cross. Consultando no site do fabricante, ele custa hoje aproximadamente R$ 159 mil. Galera, muito caro. 159 mil reais por um carro desse é muito caro. Mas vamos lá, esse aqui não veio para criticar carro, veio para falar sobre o nosso dinheiro. Levando o mesmo padrão: carro por assinatura, carro à vista e carro por financiamento. Falando por assinatura, se você for fazer assinatura desse carro aqui em algumas lojas, eles vão te cobrar mensalmente o valor de R$ 3.481,70. Ou seja, você tem que desembolsar essa pauladinha aí todo mês. Também é só isso, você não precisa desembolsar mais nada. No período de 4 anos, o custo total que você desembolsou foi de R$ 167.121,60. Isso é o que você vai desembolsar durante 4 anos. Falando um pouquinho das locadoras, isso aqui não é merchandising, não é nada. Praticamente os seus custos com o carro é só a sua parcela. Lá já vai ter seguro, vai ter manutenção, vai ter tudo que a locadora vai cobrir. Então você fica só de olho para ver se não vai ter nenhum problema relacionado a isso. Leia as letras pequenas. Agora vamos falar do carro financiado, que é esse T-Cross. Levando as mesmas considerações de seguro, de pneu, de PVA, tudo isso, porém trazendo para o T-Cross, que é um carro mais caro. Vou trazer aqui alguns indicadores só para você ter noção. Falando do IPVA, o IPVA num período de 4 anos a gente vai ter um custo aí de R$ 19.074. Você vai gastar 4% do valor do carro, que ele vai ficar aí em um IPVA de R$ 4.768,50. O seguro, eu coloquei uma média aqui de R$ 4.000. Ou seja, logo você vai desembolsar uma parcelinha gostosa aí de R$ 16 mil. Falando da troca de pneu, eu coloquei que você vai ter um custo aí de uma troca, né, no período de a cada 2 anos, de R$ 2.000. Falando dos imprevistos, eu levei a mesma consideração. Você vai ter R$ 1.000 por ano. Lógico, você vai gastar R$ 4.000. Falando de todas as taxas de emplacamentos que eu coloquei igual, lógico, se você não usar despachante, você vai ter aqueles mesmos 800 e poucos mil reais que eu estou deixando aqui na tela para você fazer o comparativo. Levando para um carro financiado, o custo total que você tem, que você vai gastar quando você terminar os 4 anos, é de R$ 278.038,39. É muita coisa para um carro desse. É muita coisa. Não financie um carro desse. É muito dinheiro para você gastar à toa. Vamos levar agora para o carro à vista. A gente já falou da assinatura e estamos falando do financiado. Falando do carro à vista, você tem aqueles 150 mil reais, né? 159 mil reais na mão e vai tirar do seu humilde bolso para dar para a loja. Que dor no peito. Mas vamos lá. Levando com essas taxas, com esses indicadores que a gente tem de seguro, pneu, tudo isso, e você tirou 158 do seu bolso, você perdeu esse dinheiro. Perdeu, galera, você não investiu, você perdeu esse dinheiro. Ele ficou com um custo total no final desse mês de R$ 206.868,89. Se você olhar aqui, você vai ver que carro por assinatura fica bem mais barato no final dos 4 anos. Mas lembra que eu sempre falei
quando você compra o bem, ele está no seu nome e você tem direito de vender, colocando aqui as considerações com uma taxa de desvalorização de 7%, no momento que você for vender esse carro num período de 4 anos, você vai ter R$ 114.444 que vão entrar no seu bolso com esse dinheiro da venda do carro já desvalorizado. E aí nós vamos para nossa tabelinha final do que vai acontecer e qual que é o menos prejudicado. Falando do investimento, se você pegar esses R$ 158.950 e aplicar na Selic nesse exato momento e ela ficar assim durante 4 anos, no final desses 4 anos você vai ter R$ 247.885,24. É praticamente quase a mesma coisa que você vai gastar nos 4 anos com um carro financiado. Vamos para o carro por assinatura para a gente matar já esse cara. Vamos pegar lá o carro por assinatura que você gastou R$ 167 mil num período de 4 anos. Se você pegar esse carro com esse dinheiro investido e colocar no final de tudo, você vai ter um final positivo com R$ 80.763,64. Lembrando que eu falei, né, galera? Eu continuo tendo lá os 247 mil, porém eu tô descontando tudo aquilo que eu tive de prejuízo nesse período de 4 anos. Ou seja, no final você tem aí um ponto positivo. Agora, levando com o mesmo padrão, vou deixar um pouquinho mais simples, eu já vou trazer o carro por assinatura sem esse investimento. Porque assim a gente já faz de um cara só. Qual que é o valor que você vai ter no final? O mesmo valor que você pagou no carro. Se você não tem dinheiro investido e você está gastando aquela grana, é o que sai do seu bolso, que é R$ 167 mil. Agora vamos para o carro financiado com dinheiro investido. No final de 4 anos, quando você vender o carro mais o financiamento, você vai ter um total de R$ 90.290,85, ou seja, 10 mil a mais do que um carro por assinatura. Se você conseguir vender o carro bem, né, não vender abaixo da tabela, levando essas desvalorização, você vendendo o carro bem, você consegue ter esse valor real. No comparativo, se você fosse levar no montante, você ia ter 350 e poucos mil, mas você está descontando tudo aquilo que você gastou. E se você não tivesse esse investimento e financiou esse carro e no final você vendeu para descontar o seu prejuízo, você vai ter um prejuízo de R$ 157.594,39, ou seja, 10 mil reais a menos do que o carro pela assinatura. Ou seja, o prejuízo é de 10 mil a menos, mas você ainda continua num puta prejuízo. Acho que pode falar puta prejuízo no YouTube. YouTube não vai me dar bloco, assim eu espero. Obrigado, YouTube. E agora nós vamos falar do carro à vista. Se você pegar o carro à vista com todos aqueles custos e ter o dinheiro investido, utilizando aquela mesma lógica, você tem lá os seus 300 e poucos mil, retirou o dinheiro do carro à vista e deixou o restante guardado. E depois, no final de 4 anos, você vendeu. Se você pegar tudo isso, no final de 4 anos, você vai ter R$ 155.460,35. Esse seria o valor real descontando os custos dos 4 anos. Só para lembrar, galera, se você pegar o valor que você vendeu o carro mais o valor do investimento, vai dar muito mais, mas a gente está tirando todos os custos que a gente veio perdendo aí no período de 4 anos. Então esse seria o valor total. Agora eu não tenho dinheiro para investir, mas eu tinha uns 159 mil guardado e eu não quero financiar o carro, eu quero comprar à vista, eu quero dar na lata lá e não quero ter dor de cabeça de pagar todo mês. Se você fizer isso, pegar todo o dinheiro que você guardou na sua vida e comprar um carro desse valor e ficar no 0 a 0, sem um investimento, no final, quando você vender, você vai ter menos R$ 92.424,89. Se você pegar todo aquele dinheiro que você guardou para o resto da sua vida e queimar num carro, com a desvalorização, com os gastos que você vai ter, você vai ficar devendo. Não, Paulo, mas quando eu vender o carro, eu vou ter esse dinheiro no caixa. Sim, aquilo que eu falei, você continua positivo porque você está trabalhando, está pagando tudo. Quando você vende o carro, você pega aquele dinheiro do carro. Mas se você somar tudo aquilo que você gastou naquele período com o carro que é seu, você acaba entrando no prejuízo. Se você levar por essa lógica, por essa maturidade, para ver o quanto o carro vai ter de custo. Praticamente é isso, galera.
É isso que eu quis trazer para vocês. Se vocês acharam que ficou faltando alguma coisa, se vocês acharam que ficou faltando algum indicador ou que eu errei em algum cálculo, põe aí no comentário para a gente ver como que vai ficar. E aí eu trago umas explicações dentro dos nossos próximos vídeos. Eu espero que vocês tenham gostado, deixe seu like que isso é muito importante para o nosso canal. Se inscreva, ó, clica no botãozinho aqui, se inscreva que também é muito importante para o nosso canal. Compartilhe com todo mundo que isso também é importante para que mais pessoas venham se inscrever. E se você não gostou, deixe o seu recado, fale o que eu preciso melhorar para que eu possa agradar a todos. Mais uma vez, muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo.